Alô, irmãos e irmãs, Paz seja com todos. Mais esse dia, né? Dia 15 de julho de 2020. Estamos aqui todos vivos, graças a Deus, né? Apesar aí dos perigos que nos rondam, né? Espirituais e materiais, né? E vamos continuar aí com a nossa meditação em direção ao reino sacerdotal, né? Que o nosso Deus de Israel, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, prometeu aos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Israel, né? Os hebreus, né? Ontem, então, a gente parou aqui no livro de Números, no capítulo 21, né? Viemos falando assim rapidamente. E aqui no capítulo 21 aconteceu uma coisa interessante que nós vamos, né, falar um pouco sobre isso hoje. Então, aqui em 21 de Números, no versículo 4 em diante, está escrito assim: Então partiram do monte Ró, né, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, o caminho era meio pedregoso, né? Caminho meio difícil ali. Aí o povo já tinha murmurado outras vezes, né? O povo então resolveu fazer uma grande murmuração ali, né? Certo? Acerca do caminho. Ora, vocês nos tiraram lá do Egito, lá a gente estava até bem, né? Porque tinha o que comer. E aqui agora a gente está comendo desse pão, né? Que era o maná, né? Que eles estavam comendo. E aí não estavam gostando mais do maná. Não é isso? Aí no versículo 6 está assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Então o Senhor mandou uma praga, né? Para ver se eles se endireitavam, para ver se eles mudavam o seu modo de pensar, né? Não é isso? Que é a conversão, né, amigo? Né, irmãos? Então aquele povo ali ele precisava ser convertido, precisava se converter, ou seja, transformar o seu pensamento, porque o pensamento deles estava lá no Egito. Aí virava e mexia, qualquer coisa que acontecia, eles se lembravam do Egito. Aí o que o Senhor fez? Então o Senhor então mandou essa praga das serpentes, né? E aí o que o povo fez? Aí o povo, né, a serpente mordia um e morria, né? Que era a serpente venenosa, né? Aí pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes, né? Então Moisés orou, não é isso? Pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Quer dizer, ele era curado do veneno, né? O veneno que a cobra introduziu no corpo dele era neutralizado, não é isso? E isso é uma coisa interessante, né, irmãos? Porque se a gente vai lá para o 21 de Deuteronômio, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23, a gente vai ver que está escrito aqui o seguinte, ó.
Quando também alguém houver o pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares em um madeiro, né? Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o procurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, destacar aqui o quê? Que havia, né, um juízo de morte pendurado em madeiro, né, para aquelas pessoas que eram consideradas malditas, né. Então nós estamos vendo aí, né, que tem uma relação estreita, né, desse mandamento aqui de Deuteronômio, dessa lei, né, que o Senhor está dando para os hebreus, e uma relação com essa serpente que Deus mandou Moisés levantar, né, certo? E o interessante é que se a gente for lá no Evangelho de João, no capítulo 3, né, Jesus Cristo faz uma menção a essa serpente, né? João 3,14. Diz assim, ó, ele falando, né? Senhor Jesus. No 13 está escrito assim, João 3,13 e depois o 14. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a comparação que o Senhor Jesus está fazendo aí com a sua morte e a sua ressurreição, né? Que é uma coisa para nós meditarmos aí e vermos qual é a relação que existe entre essas coisas, né? Quer dizer, na verdade, o Altíssimo mandou que Moisés fizesse isso, né? E o Senhor Jesus fez uma, como é que se diz? Fez uma referência, né, a esse fato que aconteceu lá no deserto. Mas nós vamos ver aqui em Reis, no capítulo 18, que aconteceu o seguinte, né, que o povo achou que aquela serpente era alguma coisa, né? Certo? E aí o que aconteceu? Aqui no capítulo 18 de 2 de Reis, no versículo 4, está escrito aqui no reinado de Ezequias, né? Está escrito aqui o seguinte, ó, ele tirou os altos, né? Ezequias, ele quebrou tudo quanto era coisa de idolatria, né? E de adoração a Deus e coisas assim, né? Altares, altos altares e tudo mais. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, porque no versículo 4, 18 de 2 Reis, é assim, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, né? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, né? Esse Neustã aí tem um significado, né? Pois é, irmão, então, é exatamente isso aí que eu queria levantar para os irmãos, para a gente meditar nisso, né? E ver que coisa interessante, né? Que aconteceu aí e que com certeza aquela serpente ali era uma figura do sacrifício do Senhor Jesus, né? Não é isso? Então essa serpente Neustã, né? Era um deus lá para ele, né? Virou um deus, né? Não é isso? Começaram a queimar incenso, né? Para aquela serpente. Que na verdade não era uma serpente, era uma imagem, né? Uma imagem de escultura, né? Então, Neustã
significa, sabe o quê? Pedaço de cobre, Neustan. Então essa serpente numa haste durou até o reinado de Ezequias. O povo rendendo homenagem, Moisés morreu, né, e tal. E aconteceu que esse povo guardou, né, essa idolatria, essa semente. Mas o interessante é que a gente vê que o Senhor Jesus fala nessa serpente, né? E que ele igualmente seria hasteado, digamos assim, né? Segundo aquele exemplo daquela serpente. E nós vimos aí que no capítulo, aí em Deuteronômio, no capítulo 21, nós vemos que esse hasteamento de alguém era para uma pessoa maldita que tinha feito muitos males em Israel, ele deveria morrer no madeiro, né? Como um maldito. Vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? E amém, Pai seja com todos.